13 de setembro, 18 horas, hora de oração. É o nosso momento de geopolítica, ou de teoria da conspiração, ou de oração, ou de meditação. Seja como for, é um momento que nós temos que fazer uma reflexão todos os dias. E agora estamos diante da situação de que alguns ministros da nossa Suprema Corte, eles fazem uma oposição aberta ao presidente da República, à população brasileira e ao Congresso. E temos muitas perguntas que ficam sem respostas. Por exemplo, nós jamais vamos esclarecer que nós vivemos num sanatório geral. A gente tem que parar para pensar nisso. E além da ideologia esquerdista progressista, uma coisa é muito certa. Acima de tudo, a gente vive uma patologia psiquiátrica que atinge alguns ou uns do ministro do STF. E nem todos nós somos completamente idiotas ou assim despreparados que não estamos prestando atenção. No meio do povo brasileiro tem muita gente que pensa. Meus amigos, os colegas daqueles togados lá, aquele conjunto de pessoas que estão ali, algumas próximas ao governo e ao próprio presidente, eles possuem também uma enorme rede de assessores e de informações. Isso é normal. E sabem que o ex-presidente Temer, esse que vocês estão vendo aí, também tem a obrigação de saber, porque conviveu muito tempo com esses ministros aí. Ele ficou muitos anos como vice-presidente, como presidente do Congresso. Ele tem muita experiência. Então, pessoal, a ponto desse homem aí ter indicado o ministro Alexandre de Moraes, que é um amigo seu, para compor aquela corte lá. Os observadores, as pessoas que veem isso aí, eles desconfiam que Temer, que mora lá em São Paulo, que reúne-se secretamente, seguidamente com o ministro Moraes, os dois são constitucionalistas, são professores, devem ter conversado muito sobre essas aberrações jurídicas que são cometidas pela corte, essas atitudes absolutamente inconstitucionais que o Moraes e o Barroso tomam frequentemente lá na Suprema Corte. Então, por exemplo, interferir em eleições como foram feitas, contra a vontade do povo, mentir, abrir inquéritos absurdos de ofício, iniciar perseguições do presidente da República, inquéritos de fake news contra o próprio presidente, e esses flagrantes perpétuos aí que eles fazem contra pessoas, inquéritos contra atos antidemocráticos, que eles ficam eternizando isso aí, sem nenhum motivo, sem nenhum ato de vandalismo, sem nenhum crime. Então essa condição coercitiva que eles fizeram, por exemplo, do cidadão americano lá, para a Polícia Federal ficar 4 horas depondo sobre crimes que ele jamais sabe ou soube ou tem conhecimento, isso é absurdo, isso é abuso de autoridade. Então lembremos que esse Alexandre de Moraes, ele é um professor universitário de direito constitucional, conhece como ninguém essa matéria e não pode justificar ignorância sobre essas questões aí de inobservância do artigo 5º da Constituição, por exemplo, que mexe nos direitos e garantias fundamentais das pessoas, a liberdade de expressão. E por ser um escritor e grande amigo, colega do Ives Gandra, que é o nosso maior jurista vivo atualmente no Brasil, e ambos escreveram livros juntos e trocam figurinhas, ou seja, Moraes só não ensina academicamente, como professor, essa matéria de direito constitucional, como também escreveu vários livros sobre esse tema. Então não é nenhum desinformado, e as aberrações jurídicas que eles cometem, que está impingindo a toda a população brasileira, a ponto do povo pedir a intervenção militar, o povo ir para a rua dezenas, centenas de vezes nesses últimos 2 anos aí, em represália a esse horror que esse Alexandre de Moraes e o seu Barroso vem promovendo há mais de 2 anos na nossa população brasileira, em nós. Então esse Moraes, por exemplo, a pedido de seu colega Temer, ele parece que mostra a si mesmo assim irredutível, né? Apesar das ponderações, dando a entender que como ministro do Supremo ele é um deus, né? Que ele pode fazer tudo, qualquer coisa, né? Atitudes bizarras que parece uma visível psicopatia que esse homem tem, que merece atenção notável esse transtorno psicótico, esse delírio paranoico de grandeza que ele tem, que a gente observa
nitidamente a insensibilidade que ele tem, o delírio persecutório, o desejo de vingança perante pessoas inocentes, perseguindo pessoas, porque talvez nem os tiranos lá, Hitler, Pol Pot, Mao Tse-tung, Stalin, toda aquela pleiade de bandidos, psicopatas que o mundo conheceu, não tem esse perfil. Então, por conta disso, já juristas brasileiros escreveram vários livros sobre isso, como aquele Sois como Deuses, O Inquérito do Fim do Mundo, e tantos outros livros que têm sido escritos contra esse absurdo que tem sido cometido por essa gente aí. Então, pessoal, não dá mais para esconder o que está acontecendo, né, a olhos vistos. Não adianta pensar que toda a população brasileira é feita de idiotas, ou de imbecis, ou de pessoas leigas que não entendem as coisas. Não foi à toa que o presidente Bolsonaro, com toda a sabedoria que ele tem de geopolítica, ele recuou, desmobilizou a greve dos caminhoneiros, porque não faria nenhum sentido jogar o Brasil numa situação caótica dessas, uma situação irreversível, né? Ou uma guerra por causa de um psicopata ou de uma pessoa totalmente desequilibrada que rasga a Constituição e que faz o que quer. E nós temos que pensar nisso. Então, meus amigos, diante dos olhos de mais de 8 ou 9 colegas, esses 1 ou 2 juízes ficam fazendo horrores e com a chancela deles, eles ficam referendando esses absurdos, não sei se por medo, por ameaça, ou por ideologia, ou por psicopatia, porque você tá ali, tá vendo o colega rasgar a Constituição e você não diz, opa, fulano, para aí, isso tá demais, vamos respeitar o povo, vamos respeitar a democracia, a liberdade. Não, eles não fazem nada. Mas nós temos um grande presidente, por incrível que pareça, ele fez um acordo, um ato de sensatez, um ato de sabedoria, recuando, porque não adianta alimentar essas loucuras. Nós temos que raciocinar com sabedoria. Foi o que o presidente fez. Então, todo o apoio, ao presidente Bolsonaro. Nós estamos no caminho certo, nós estamos firmes. Eu fico admirado e elogiando os grandes patriotas que o Brasil tem, essas pessoas que vão à rua e sabem por que vão. Viram o fiasco que aconteceu ontem no domingo, quando a esquerda toda foi à rua e deu meia dúzia de gatos pingados. É sinal que o povo não está do outro lado. O povo está ao lado da paz, da democracia, está ao lado do que é direito, do que é justo, está do lado da justiça e da liberdade. Muito obrigado a todos. Peço a todos que se inscrevam nesse canal, pessoal. É muito importante isso. É muito importante que vocês, se quiser dar o dislike, dá o dislike, mas se inscreva no canal, não custa nada, é um canal conservador. Nós estamos lutando por liberdade, nós estamos lutando pelos nossos filhos e pelo futuro do Brasil.